pessoal? Então vamos fazer o exercício 1 aqui, que está na página 227 da apostila, tá? Referente a essa aula 10 e 11. Então o que fala o exercício 1? O líquido para radiadores de carros é uma solução aquosa de etileno glicol de concentração 4 mols por litro. Então ele já me deu a concentração, ele diz que em cada litro dessa solução eu encontro 4 mols de etileno glicol, que é o soluto que está disperso na solução. Letra A. Qual a concentração do composto em gramas por litro? Bom, já me deu a concentração, só que ele quer que eu passe para gramas por litro. Concentração em gramas por litro é a concentração comum, é a concentração mais comum que existe. Ao invés de eu saber a quantidade de mols de soluto que eu tenho em 1 litro de solução, eu quero saber a quantidade em gramas de soluto que eu tenho no mesmo litro de solução. Então perceba que o raciocínio aqui é muito simples. Eu preciso apenas pegar esse 4 mols e descobrir quanto que isso aqui vale em gramas. 4 mols de etileno glicol é o mesmo que quantos gramas? Se eu fizer isso, esse valor que eu transformar em gramas já vai estar por litro. Então se eu converter essa parte de cima aqui de que é mol para grama, eu já vou encontrar em grama por litro, porque esse aqui está por litro, tudo bem? Mas como que eu faço isso? Perceba que aí no enunciado, ele deu um dado aí muito importante, que é a massa molar do etileno glicol. O que ele está dizendo na massa molar do etileno glicol? A massa molar dele vale 62 gramas por mol. O que isso significa? Significa que 1 mol desse cara é o mesmo que 62 gramas. Maravilha? É o que ele deu aí, a massa molar. 62 gramas por mol. Só que eu não tenho 1 mol desse cara. Eu quero converter 4 mols. Então se 1 mol vale 62 gramas, 4 mols vale quantos? X. Aí eu vou fazer a multiplicação cruzada e vou encontrar o valor do x. Vai ficar x vezes 1 é igual a x e 62 vezes 4, tá? Que vai no final me dar 248. 248 o quê? Gramas. Como aqui estava em grama, aqui também está em grama. Mas imagina o seguinte, tudo isso que eu fiz foi para converter o 4 mols para grama. E o 4 mol já estava por litro. Então essa quantidade aqui já está por litro também. Então 4 mols por litro é o mesmo que 248 gramas por litro. Maravilha, pessoal? Tranquilo, né? Então só converti de mol para grama porque o volume já era por litro. Tá joia? Então vamos ver a letra B. Indique a porcentagem massa desse soluto, sabendo que a densidade da solução vale 1 grama para cada centímetro cúbico. Então olha como é que é simples. Quando a densidade é igual a 1 grama por centímetro cúbico, a gente sabe que 1 litro é o mesmo que 1000 gramas. Lembra que a gente acabou de ver isso na parte teórica, né? Então, cada litro tem 1000 centímetros cúbicos e cada centímetro cúbico vale 1 grama. Então, 1 litro, que é 1000 centímetros cúbicos, é o mesmo que 1000 gramas. Tudo bem? Vamos olhar essa concentração aqui que a gente calculou na letra A. Bom, eu calculei que eu tenho 248 gramas para cada litro. Só que eu sei que litro vale 1000 gramas. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque para calcular a porcentagem em massa, eu preciso descobrir quantos gramas desse cara eu teria se o volume da solução não fosse igual a 1000, fosse igual a 100. Calcular a porcentagem, pessoal, é descobrir a quantidade de soluto em uma amostra de 100 gramas de solução. Eu teria x por 100, ou seja, x por cento. Tudo bem? Eu posso aqui, ó, cortar zeros com zeros, tá vendo? Ó, 2 zeros aqui, eu cortei com 2 zeros, sobrou 10 aqui. Vai ficar 248 vezes 1, 10 vezes x, vou passar o 10 dividindo, o x vai dar 24,8%. Por que eu já posso colocar o símbolo de porcento? Porque esse x ele está para 100. Quem está para 100 está por 100%, tudo bem? Então, a quantidade de etileno glicol na solução, em termos de porcentagem em massa, é 24,8%. Maravilha, pessoal? Tranquilo, né? Nesse primeiro exercício, nós já usamos aquela relação lá de densidade, volume e massa. Beleza? Isso ajuda muito a gente a desenvolver rápido um exercício. Tá joia? Vamos para o próximo exercício, então. Exercício 2 agora.
Maravilha, pessoal. Exercício 2, então. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. O ácido acético, que tem massa molar 60 gramas por mol, é o principal componente do vinagre e corresponde, em geral, a uma porcentagem massa de 3%, ou seja, ele representa 3% da massa total do vinagre. Então, do vinagre todo, da massa inteira dele, 3% é ácido acético. Determine o valor correspondente em, letra A, gramas por litro e letra B, mols por litro. Muito simples, hein? Bom, o que eu tenho de informação? A massa molar, mas acho que não vai caber muito aqui na letra A, porque na letra A ele não quer mol. Ele não está pedindo nada em mol, ele quer grama por litro. E eu tenho a porcentagem massa. O que significa essa porcentagem massa? 3% significa que eu tenho 3 gramas de vinagre em 100 gramas de solução. Isso que é 3%, 3 para 100. Maravilha? Como que eu calculo concentração comum? Concentração comum é a concentração em gramas por litro. Ou seja, eu tenho que descobrir a quantidade de vinagre que eu teria se eu tivesse 1 litro. Mas eu não vou colocar 1 litro aqui. Por quê? Porque aqui em cima está em grama e aqui embaixo eu vou colocar litro. Eu não posso, na mesma coluna da regra de 3, misturar as grandezas. Não pode ter massa e volume aqui. Ah, mas a gente sabe que para soluções de maneira geral, e ele colocou aqui, ó, quando a densidade é igual a 1 grama para cada centímetro cúbico, 1 litro é a mesma coisa que 1000 gramas. Então isso daqui, ó, pessoal, é o 1 litro disfarçado. 1 litro eu decidi escrever de uma maneira diferente. Qual maneira? Em massa, e 1 litro é a mesma coisa que 1000 gramas, mas isso só vale se a densidade for igual a 1 grama por centímetro cúbico, lembra? 1 grama por centímetro cúbico significa que cada centímetro cúbico vale 1 grama. Como 1 litro é 1000 centímetros cúbicos, então 1 litro é 1000 gramas. Maravilha? Se eu fizer essa multiplicação aqui, pessoal, o que eu vou encontrar? Vamos fazer aqui, ó, já dá para cancelar 2 zeros aqui com 2 zeros, vai ficar x vezes 1, que dá o próprio x. 3 vezes 10, que dá 30. Mas 30 o quê? Bom, 30 gramas. Se aqui em cima está em grama, aqui sai em grama. Só que esses 30 gramas estão para 1000 gramas. E esse 1000 gramas é a mesma coisa que 1 litro. Ou seja, em cada 1000 gramas, 1 litro, eu encontro 30 gramas desse cara. Então eu tenho 30 gramas por litro. Porque 1000 gramas é a mesma coisa que 1 litro. Então 30 gramas por litro. Tudo bem, gente? Essa foi a letra A. A letra B vai ser muito mais fácil. Olha o que ele pede na letra B. Ele quer concentração em mol por litro, ou seja, ele quer concentração molar. Concentração em mol por litro. Eu já não tenho a concentração em grama por litro? Eu já não calculei ela aqui na letra A? Sim. Se eu conseguir transformar 30 gramas para mol, quanto será que 30 gramas vale em mol? Bom, se eu conseguir fazer essa transformação, eu vou ter mol por litro. Mas como que eu faço isso? Vou fazer de cabeça. Quanto que vale a massa molar desse cara? 60 gramas por mol. O que isso significa, pessoal? Que cada mol dessa substância tem uma massa de 60 gramas. Ou seja, 1 mol é o mesmo que 60 gramas. O que é 30 gramas, então? 30 gramas não é a metade de 60? Portanto, 30 gramas vale meio mol. Então, no lugar de 30 gramas, eu coloco meio mol. Então, a concentração molar é igual a meio mol por litro. 30 gramas por litro é meio mol por litro, porque 30 gramas é o mesmo que meio mol. Tudo bem? Então, raciocínio lógico, intuitivo. É óbvio que eu preciso conhecer as relações aqui, né? Senão não tem muito sentido. Mas nada de fórmulas mirabolantes para tentar estragar o nosso raciocínio aqui. Tá joia? Beleza. Vamos fixar isso agora com o exercício 3, tá? Vamos fazer juntos o exercício 3. 6.5 hours later. Beleza, pessoal? Vamos fazer então o exercício 3. Vamos ler juntos aqui, ó. A concentração de magnésio na água do mar é de 1,2 gramas por litro. Então ele me deu a concentração comum do magnésio na água do mar.
transforme essa concentração em partes por milhão. Então ele quer que eu passe isso para ppm. O que é ppm? É uma relação muito parecida com porcentagem em massa. Só que ao invés de eu descobrir qual é a quantidade de soluto que eu tenho em 100 gramas de solução, eu vou descobrir qual é a quantidade de soluto que eu tenho em 1 milhão de gramas de solução. Isso que é partes por milhão. O problema desse exercício é que eu tenho a quantidade de soluto por litro de solução e não por gramas de solução. Mas ele já disse a densidade aqui e a nossa densidade continua valendo 1 grama para cada centímetro cúbico. Isso significa que 1 litro é a mesma coisa que 1000 gramas. Então com esse valor aí de densidade, 1 litro pode ser substituído por 1000 gramas. E aí acabou o nosso exercício. Como assim acabou? Bom, a concentração está dando uma relação para mim entre o soluto e a solução. O que ela está dizendo? Que 1,2 gramas desse soluto estão em 1 litro de solução. Só que 1 litro de solução é o mesmo que 1000 gramas de solução. Tudo bem? Maravilha! O objetivo não é passar para ppm? Sim. Então eu vou descobrir qual é a quantidade em gramas de soluto que eu teria se a minha solução não valesse 1000 gramas, mas valesse 1 milhão de gramas, 10 a sexta gramas. Bom, aqui eu tenho 3 zeros e aqui eu tenho 6 zeros. 1 milhão é 1 com 6 zeros. Então desses 6 zeros eu cancelo aqui, sobra 3. Então eu cancelei 3 zeros lá de cima com 3 zeros aqui de baixo. Aí sobrou 10 a terceira. Aí o que acontece? O x multiplica o 1. Então, como eu cancelei os zeros, x vezes 1, e 1,2 multiplica o 10 a terceira. 1,2 vezes 10 a terceira, eu vou fazer essa vírgula andar 3 casas para a direita. Então vai ficar 1.200. Bom, 1.200 o quê? Se eu levar ao pé da letra minha regra de 3, como aqui está em grama, aqui também é grama. Só que essa quantidade em grama está para 1 milhão de gramas de solução. Ou seja, é uma parte por 1 milhão de partes. Ou seja, é 1.200 ppm. Maravilha, gente? Tá aí. Então, 1,2 gramas por litro vale 1.200 ppm, desde que minha densidade seja igual a 1 grama para cada centímetro cúbico. Beleza, pessoal? Então, esse foi o exercício 3. Vamos fazer agora o exercício 4. Beleza, pessoal? Então vamos fazer o exercício 4 agora. Vamos lá. A análise das águas de um rio revelou a concentração de íon sulfato igual a 1 ppm, ou seja, 1 parte por milhão. Isso significa que eu tenho 1 grama de íon sulfato em 1 milhão de gramas de água do rio, tá bom? Sabendo que a densidade da solução é 1 grama por centímetro cúbico, por que isso aqui é importante? Porque a gente sabe que 1 litro vale 1000 gramas, tá? Então dá para fazer essa associação aí. A concentração de sulfato corresponde a... Perceba que nas alternativas eu tenho miligrama, grama, oscilando aí. Mas todas as unidades de volume são litros. Então é sempre miligrama por litro ou grama por litro, enfim. Então eu vou descobrir quanto que eu tenho em 1 litro. Aí eu vejo qual alternativa que bate aí. Então olha como que é simples. O que significa 1 ppm? Significa que eu tenho 1 grama de soluto em 1 milhão de gramas de solução. Então, se eu trocar a palavra grama por partes, fica 1 parte por 1 milhão de partes. Ou seja, 1 parte por milhão. Tudo bem? Então, ppm é sempre uma quantidade que vem aqui, nesse caso é 1, que está sempre para 1 milhão de gramas de solução. Eu quero descobrir qual é a quantidade de soluto que eu teria se o volume fosse 1 litro. Por que 1 litro? É porque todas as alternativas aí tá sempre uma quantidade por litro. Só que eu não vou colocar aqui 1 litro, porque vai ficar grama e litro na mesma regra de 3, aí não dá certo, na mesma coluna não dá certo. Só que a gente sabe que quando a densidade vale 1 grama por centímetro cúbico, o litro é a mesma coisa que 1000 gramas. Então no lugar de 1 litro eu vou colocar 1000 gramas. Então descobrir a quantidade de soluto que eu tenho em 1000 gramas é descobrir a quantidade de soluto que eu tenho em 1 litro. Porque cada grama equivale a 1 centímetro cúbico. E 1 litro que tem 1000 centímetros cúbicos tem 1000 gramas. Tudo bem? Bom, aqui eu vou cancelar para me ajudar, ó. Eu vou cancelar aqui 3 zeros com 3 zeros aqui. Sobra 10 a terceira. E vai ficar x vezes 10 a terceira. 10 a terceira x igual a 1 vezes 1. Que dá 1 mesmo, tudo bem?
Agora o 10 a terceira passa dividindo. Então vai ficar x igual a 1 dividido por 10 a terceira. Beleza, pessoal? Maravilha. Bom, eu não gosto dessa fração aqui. Eu posso usar uma propriedade de potência. Eu posso elevar essa potência que está aqui no denominador para o numerador. Só que aí vai com o sinal invertido. Então vai ficar o que era 10 a terceira sobe como 10 a menos 3. Como vai multiplicar em cima o número 1? O 1 é neutro. Então fica 10 a menos 3 mesmo. Então tá aqui a resposta. Então eu tenho 10 a menos 3 o quê? Como aqui é grama também. Só que isso daqui, 10 a menos 3 gramas, tudo isso daqui que eu calculei, o x, está para 1000 gramas, que vale 1 litro. Então eu tenho 10 a menos 3 gramas por litro. Mas se vocês procurarem aí nas alternativas, a gente não vai encontrar essa resposta. Não tem 10 a menos 3 gramas por litro. Mas tem essa daqui, ó. O 10 a menos 3 é uma potência que equivale a uma ordem de grandeza. O 10 a menos 3 é a mesma coisa que o mili. Então, no lugar de 10 a menos 3, eu coloco mili. Então, 10 a menos 3 gramas por litro é a mesma coisa que, no lugar de 10 a menos 3, eu ponho mili. Aí vem grama por litro. Então vai dar 1, como não tem número nenhum, ficou 1 miligrama por litro. Tudo bem? 1 miligrama por litro dá a letra A. Aí. Então esse exercício, ele não quis trabalhar em grama. Ele, na resposta aí está em miligrama, mas não tem problema. 10 a menos 3 gramas é a mesma coisa que 1 miligrama. Tá joia? Então tá aí a resposta do exercício 4. Beleza, gente? Maravilha. Vamos fazer o último exercício, que é o exercício 5, então. Aí a gente fecha com chave de ouro, tá joia? Então vamos lá. Eu não mereço isso, eu não mereço isso. Eu não vim para sofrer, eu não vim para comer lixo. Beleza, pessoal? Vamos resolver o exercício 5, então. O exercício 5 muda só no valor da densidade, mas o raciocínio é muito parecido com os outros. Mas vamos lá. Salmoura é o nome popular de soluções de NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha, mais concentradas que as águas dos oceanos. Uma salmoura que tem densidade 1,2 gramas por centímetro cúbico e porcentagem massa de soluto igual a 4%, terá concentração total de sais igual a... Que tipo de concentração que ele quer aí? Se eu olhar nas alternativas, todas elas estão em gramas por litro. Então ele quer concentração em grama por litro, que é a concentração comum. Bom, como mudou a densidade aqui, vamos começar a raciocinar por ela. Eu preciso descobrir quantos gramas, no fim das contas, quantos gramas de soluto eu teria em 1 litro de solução. Tudo bem? Beleza. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Olha a densidade. A densidade é cada centímetro cúbico é a mesma coisa que 1,2 gramas. Então vamos colocar isso aqui, ó. Eu tenho 1,2 gramas para cada centímetro cúbico. Então cada centímetro cúbico vale 1,2 gramas, eu tirei da densidade. Então não é mais 1 grama por centímetro cúbico, agora é 1,2. Só que para calcular a concentração em gramas por litro, eu preciso encontrar a quantidade de soluto que eu tenho em 1 litro de solução. Independentemente do valor da densidade, 1 litro é sempre 1000 centímetros cúbicos. Então se eu tivesse 1000 centímetros cúbicos, ou seja, 1 litro, qual é a massa que eu teria? Bom, se eu fizer essa conta aqui, pessoal, o X vai dar 1.200 gramas. Isso significa que, como eu alterei a densidade, aquela relação que a gente estava usando nos outros exercícios não vale mais. Nos outros exercícios, que a densidade era igual a 1 litro era a mesma coisa que 1000 gramas. Mas nesse exercício, eu alterei a densidade. E agora o meu litro é igual a 1.200 gramas. Tudo bem. Bom, eu quero descobrir qual é a quantidade de soluto que eu tenho em 1 litro. Só que a gente sabe que o meu 1 litro agora é a mesma coisa que 1.200 gramas. E aí acabou o exercício. Por quê, professor? Porque ele me deu a porcentagem em massa. Então eu posso aplicar essa porcentagem nessa massa, que equivale a 1 litro, e descobrir quanto de soluto que isso significa em gramas. Então, olha que legal. 1.200 gramas é a solução inteira, é 1 litro de solução. Se é a solução inteira, vale 100%. Eu preciso descobrir qual é a quantidade de soluto
que eu teria sabendo que a porcentagem dele é de 4%. Bom, eu posso cancelar aqui, ó, 2 zeros com 2 zeros, já facilita a minha vida. Vai ficar 1 vezes x igual a x, 12 vezes 4, que dá 48 gramas. Então, em 1.200 gramas de solução, 48 gramas seria de soluto, seria do sal para formar a salmoura. E o que isso significa em termos de concentração? Bom, a gente sabe que esse 1.200 gramas, na verdade, é 1 litro. Ele está disfarçando 1 litro ali o tempo inteiro. Então, eu tenho 48 gramas num total de 1.200 gramas, ou seja, num total de 1 litro. Então, 48 gramas por litro. Essa é a concentração do sal na salmoura em gramas por litro. Isso equivale aí, pessoal, à letra C. Então, a resposta desse exercício aí é a letra C. Beleza, gente? Bom, com isso, a gente está praticamente no final da nossa apostila. No próximo vídeo, a gente vai ver estudar diluição. E a diluição vai ser bem curtinha, um raciocínio bem tranquilo, tá? Então, até o próximo vídeo. Pessoal, brigadão!